Boa noite. Hoje é o 6º dia da quaresma de São Miguel. Estamos num domingo e eu acho que agora são 9 da noite. Hoje foi um dia muito corrido, só consegui vir aqui agora. Tava super preocupada do tempo do meu vídeo, se ia dar tempo de eu fazer, porque tinha que dar tempo. Hoje eu fui com a comunidade, servi uma outra comunidade, Luz das Nações. A gente teve um retiro de casais e eu fui ajudar. Foi muito legal. Acordei 5h30 da manhã, por isso que eu estou muito cansada. Eu até falei, nossa, tem que fazer meu vídeo, porque tem que fazer a oração da quaresma, porque na hora que eu deitar eu vou desmaiar. E contar um pouquinho de como foi. Não tive tempo de preparar nada da Bíblia, mas acho que o que aconteceu lá hoje foi muito legal, ver tantos casais. Então eu vou contar um pouquinho como foi. Acordei 5h30 da manhã, o retiro começava às 9. A gente chegou lá às 7 para ajudar a arrumar as coisas. E foi muito legal. Tinha 53 casais, tinha muitos casais. E teve café da manhã, teve muitas coisas, pregação para os casais. Teve um testemunho que, nossa, eu fiquei muito impactada. Foi muito lindo esse testemunho. Vou contar só um pouquinho para vocês entenderem. É um casal até que eu conheci faz pouco tempo. E eles contaram que eles casaram, né? E ele, assim, usava droga, sabe? Um monte de coisas ruins, assim. E ela começou a namorar com ele e resolveram casar. Mas ele tava no mundo. Ele não queria nada muito sair dessa vida, né? E ela sempre foi muito de oração, família muito certinha, nunca tinha bebido, fumado, feito nada. E resolveram casar. E casaram, moravam no fundo da casa dos pais dela. E depois de um tempo tiveram um filhinho. E até os 7 anos desse filho, ela falou que era muita luta, assim, pra ela, porque ele chegava drogado. Ele chegava assim, não dormia em casa, passava de um dia pro outro, sabe? Chegava drogado, chegava bêbado, antes bebia, depois começou droga, né? Falou que, nossa, que muitas vezes na sala, assim, era muito nervoso, vomitava, ficava caído na sala, ela tinha que limpar, né, arrumar, nossa, falou que era muito difícil, assim, era muito nervoso, né, não chegou a bater nela, mas fazia tudo das piores coisas, tacava coisa na parede, tacava panela na cozinha. Falou que ela passou momentos muito ruins, mas sempre com muita oração, né, rezando para que ele enxergasse, né, a família que ele tem, porque ela falou que ela não aguentava mais, e ela o filho dela tinha 7 anos, ela já estava numa fase que ela falou, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. E os pais dela, mesmo ela morando no fundo, ela escondia tudo, ela aguentava tudo sozinha, que ela não queria mostrar para os pais dela, né, ela tinha muita vergonha. E daí ela falou que daí teve um dia que ela falou, não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Acabou contando pros pais dela, se emocionou muito quando ela contou, porque o pai dela chorou muito, falou que não acreditava, que eles tinham que dar um jeito, tinha que fazer alguma coisa. E acabou chamando ele, acho que numa igreja, chamou um dos irmãos do grupo de oração, que até é casado, a gente conhece. E ele foi lá rezar com eles, conversar com eles, falou que não dava pra ele sair disso sozinho, que eram coisas pesadas, que ele tinha que ser internado, que ele tinha que aceitar. Aí ela falou que não ia aguentar, que ela ia largar ele se ele não aceitasse. E ele aceitou ser internado.
Aí falou que foi uma transformação, assim, porque o lugar que ele foi internado era muito diferente da realidade dele, muito humilde. Ele tinha que comer várias coisas, ele passava medo, ele ficava sozinho. Ele falou que acho que nos primeiros dias não podia ter contato com ninguém. E daí ele acabou recorrendo, né, à oração, porque tinha uma capela lá, ele começou a rezar. Ela estava indo no cerco de Jericó. Logo que ele foi internado, acho que era o 6º dia do cerco de Jericó, que são 7 dias, né, uma missa de 7 dias. Você vai aos 7 dias e falam que as muralhas vão cair, né? Assim como aconteceu na história da Bíblia do cerco de Jericó, né? Então, para você fazer algum pedido, tanto que na época do meu pai, tava tendo esse cerco de Jericó, até foi por onde eu conheci a comunidade, e eu fui os 7 dias, porque eu acreditava na cura dele, né? E ela, no caso, acreditava, né, que ela queria um marido novo, mas ela falava, Deus, eu não sei nem o que eu vou pedir, porque tem que mudar tudo, tem que ser um marido novo, porque só se ele nascer de novo, né? Ela falava isso. E ele lá na casa de recuperação, né? Aí ela falou que no dia do 6º cerco de Jericó, o padre foi com o Santíssimo perto dela, né? Tava passando com o Santíssimo pelas pessoas. E ela falou que ela ouviu uma voz falando: hoje seu marido, nesse momento, tá nascendo de novo, tá sendo curado, tá sendo restaurado. Daí ela falou que ficou com aquilo na cabeça, mas ela não sabia, tava sem falar com ele. Ela falou que depois, quando ela falou com ele, ele falou que quando ele tava rezando, Deus tinha falado pra ele que tava curando ele. E daí ela foi ver as datas, eram as mesmas datas, né? E ela falou que ela ficou meio assim, porque ele falou assim, Deus pediu pra mim ir embora daqui, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Ela falou que ela não acreditava nele, já que ele mentia tanto. Ela não acreditava nele. E só que daí não teve jeito, porque ela queria que ele ficasse esses 8 meses lá, né? Ele falou assim, Deus falou que eu já levei muitas almas pro mau caminho, né? Que é esse caminho que ele tava. E que eu tenho que recuperar essas almas e o triplo de pessoas que eu... Não, essas almas que eu levei pro mau caminho, levar o triplo de pessoas pro bom caminho, levar a palavra de Deus, né? Então ele falou, tenho pressa, eu tenho muita gente, né, pra converter, meu trabalho é muito grande, devido ao, né, tudo que ele fez até aquele momento, né? Daí ela falou que ele falou, tá bom, ele voltou pra casa, mas ela falou, olha, não confio em você, você fica longe de mim, só quando eu confiar em você realmente, ver que você é uma nova pessoa, a gente vai voltar ao nosso casamento, né? Talvez, se eu ver que é isso mesmo, vai ser restaurado. Daí ela falou que eles foi aos pouquinhos, né? Foram indo ao grupo de oração, foram rezando juntos, né? Foram tendo uma vida juntas de oração. E ela falou assim que muita gente pergunta pra ela como que ela aguentou, né? Ela falou que ela não sabe. Ela falou, não sei dizer pra vocês como eu aguentei. Ela falou, tinha uma força dentro de mim que... Ela falou, antes eu não sabia, né? Como eu aguentei. Só que hoje eu penso que eu aguentei porque eu tenho como exemplo uma mulher como Maria, né? Nossa Senhora, que aguentou calada, vendo o filho dela ser machucado, ser crucificado, sofrer, até não aguentar, sabe? Ele ir calado. E ela, sabe, chorou quieta porque ela confiava em Deus e sabia que o propósito dele era maior. Então ela falou que se ela conseguiu, ela tirou a força, né, desse grande exemplo, né, que é pra gente. Ela falou assim, porque se fosse por mim, ela não conseguiria. E ela falou assim, estavam falando muito sobre a diferença que é um casamento com Deus, né? Que Deus tem que ser o centro do casamento, tem que ser a prioridade entre os dois. Que antes eles eram casados, cada um era casado
né, do seu jeito, cada um entre si, com as suas, né, com suas manias, com seus defeitos. E ela falou que quando a gente coloca o Deus como centro da nossa vida, como no nosso casamento, quando os dois juntos enxergam que ele tem que ser a prioridade, a minha companheirinha, que ele tem que ser a prioridade, tudo muda, os valores mudam, a forma de você ver o casamento, de levar a vida, muda, sabe? Ela falou que, né, tava falando pra todos os casais isso, e foi muito bonito tudo que eles falaram, né, a história de vida deles. E ela falou que Deus colocou isso nas mãos deles porque ele sabia que os dois poderiam enfrentar isso. Ela falou que só através desse testemunho eles podem mostrar para muitos casais como é possível, por mais que o casamento esteja ruim, tenha traição, tenha o que for, assim, desrespeito, a partir do momento que você colocar o Deus no centro, Jesus no centro do seu casamento, for a prioridade dos dois, tudo pode mudar. E logo após esse testemunho, né, a gente, da nossa comunidade, levamos Jesus, né, uma pessoa vestida de Jesus com as chagas, né, bem impressionante, assim, porque fica muito real. E esse casal ia numa sala, eles não sabiam o que ia acontecer, e se encontrava frente a frente com Jesus, né, com uma música de fundo, e tinha, né, um dos irmãos falando no meio deles, assim, a partir do momento que você colocar Deus como centro do seu casamento, como centro da sua vida, tudo vai mudar. Ele precisa ser a prioridade de vocês. Ele fez tudo por vocês. Cada chagas do corpo dele foi por você. Coloque ele no centro da sua vida. E foi muito lindo, assim, a gente vê a reação, sabe? De cada casal, de como eles se emocionavam, como eles se abraçavam, como eles ajoelhavam juntos, sabe? Então, foi um momento muito impactante, assim, e muito bonito de ver, sabe? Que Deus capacitou, assim, você pensar nesse casal, Deus capacitou eles, sabe? Sabia que eles podiam suportar isso, sabia que não é qualquer mulher que no lugar dela suportaria. Tinha que ser ela, tinha que ser ele, para eles chegarem onde eles chegaram hoje e ter esse testemunho tão lindo que pode transformar a vida de tanta gente, né? Então, hoje foi... E eu voltei tarde, tô super cansada, mas eu precisava vir aqui falar, né, sobre essas coisas pra vocês. E mesmo em todos os momentos, eu tenho certeza que ela só aguentou tudo isso durante tantos anos, porque ela falou que a força não vinha dela, né? A força não vinha dela. Deus estava sempre com ela, Nossa Senhora estava sempre com ela. Então, eu vejo muitas situações, assim, como Deus cuida da gente e Deus nunca dá um peso maior do que a gente pode suportar. Ele sempre tá junto com a gente no barco, carregando. Sozinho a gente não pode, mas com Deus a gente pode, né? Eu lembro da época que meu marido foi internado com Covid. Eu entrei em desespero porque a gente... foi uma situação assim, ele foi operado de hérnia de disco da coluna, já tava com a coluna super ruim, internado, não conseguia nem sentar, aí voltamos pra casa, só que era na época da Covid, só que ele teve que internar de emergência, né, operar de emergência. Quando voltamos pra casa no outro dia, começou a sentir o gosto e o cheiro, eu falei, meu Deus, aí voltamos pro hospital, fizemos o teste, só que até aí eu falei, ok, a gente tá com Covid. Só que como ele já estava debilitado, né, por causa da cirurgia, por tudo, já estava com a imunidade baixa, já foi internado. E daí falou, você tá com mais de 50% do pulmão, você vai direto pra UTI. Eu, como assim? Ele, né? Eu tava com Covid também, só que eles me mandaram de volta pra casa. Mas foi um baque, assim, pra gente.
tiraram as roupas dele e me entregaram num saco, assim, sabe? Num saco preto, com tênis. Uma sensação tão ruim, assim. Eu fiquei com a sensação que, sabe? Parecia que ele tinha morrido. Eu saindo do hospital, cheguei com ele, deixei minha filha em casa com a minha sobrinha, saindo do hospital com um saco, com as roupas dele, sem ele, sem saber como eu ia conseguir falar com ele, quando eu ia falar com ele, se eu ia conseguir falar com ele. Aí quando o médico me falou isso, eu desabei, assim, eu fiquei numa sala, tava sozinha, meus pais, minha família nos Estados Unidos, eu com Covid, não podia também encontrar com ninguém, fazer nada. E isso foi antes da situação toda do meu pai, né? Por isso que eu falei que aí que começou. Comecei a rezar e eu só chorava. A gente tava no Hospital Santa Catarina. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, a igreja tá aberta, tem uma capela nesse hospital, só que tava fechada. Sentei na recepção, fiquei chorando. Falei, o que eu vou fazer agora? Tô com Covid. Tenho que vir trazer as roupas dele para ele ficar, não sei quanto tempo ele vai ficar, não sei se eu vou conseguir falar com ele. E foram dias muito difíceis, assim, pra mim. Eu cheguei em casa da minha sobrinha, minha filha chorando, sabe? Eu não poderia, nem falava a gravidade da situação, mas eu não sabia o que ia acontecer. Sabia que a Covid era muito grave, que é uma coisa nova, que eles estavam testando, que eles não sabiam ainda qual que era o remédio que dava resultado. E foi desesperador, assim. Pus a máscara, tinha que levar, no mesmo dia tinha que levar escova de dente. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer sozinha? Era mais de meia-noite, sabe? Aí nessas horas a gente encontra forças, né? Onde a gente nem forças que a gente nem sabe que tem. Fui pra casa desesperada, depois eu levei as coisas ainda, mas eu fiquei mal. Eu fiquei na cama, assim, chorava, porque eu falava, não sei se ele vai sair, não sei se eu vou conseguir falar com ele. Aí eu ligava, ele tava com o celular dele, né? Só que ele não conseguia nem se mexer por causa da coluna. Aí, tipo, ele tava na UTI. Aí eu conseguia falar com ele às vezes, só que daí quando eu falava, ele tava com a respiração tão ruim que ele falava baixo, começava a tossir, porque daí quanto mais ele falava era pior, ele só queria dormir. E nisso eu falava, meu Deus, o que tava acontecendo? E eu vejo como Deus, eu falei, sempre cuida da gente, sempre coloca anjos na nossa vida, né? Tinha uma amiga, a minha mesma amiga que me ajudou, super me ajudou por causa do meu pai, já era minha amiga nessa época. Conheci um médico que trabalhava lá, e o médico ia dar plantão, e ela pediu pra ele ir na UTI, visitar ele e me falar como ele tava. Então, tipo, só de eu ter uma notícia de um médico conhecido, de saber que uma pessoa tava, sabe, olhando, intercedendo por ele. E foi assim durante todo o tempo, a gente só vivendo, assim, pra mim, milagres, assim, de Deus. Deus estava conduzindo, assim, na verdade, a gente. Nesse tempo que eu tava na minha casa, não tinha Bíblia, não lia a palavra, só rezava do jeito que eu sabia. Mas nada muito profundo, mas eu pedia muito pra Deus, que eu não podia ficar sem meu marido. Eu falei, o que eu vou fazer? Deus, tem uma filha pequena, sabe? Vou ficar sozinha, eu não quero, pelo amor de Deus. Eu pedia. E recebi uma ligação no meu celular do nada. Aí uma pessoa falou assim, eu tô te ligando hoje, eu posso te falar uma palavra da Bíblia? Eu falei, meu Deus, olha como Deus, né? Como Deus encontra a gente, como quando a gente pede, Deus não deixa a gente, sabe, desamparado. Aí me falou uma palavra, falou, tá tudo bem? Eu comecei a chorar, eu falei, meu marido tá com Covid internado na UTI. Daí, sabe, aquela palavra acalmou meu coração. Não lembro, assim, na verdade, a palavra que foi, mas foi uma palavra que acalmou meu coração, que naquele momento, sabe, me deixou muito mais calma. E a partir daí eu só vi a mão de Deus, assim, em tudo. Porque, graças a Deus, ele não precisou ser entubado. Saiu, foi pro quarto. Aí depois foi pro quarto, eu podia ficar lá com ele, sabe? Eu ia, voltava, só tinha eu pra ficar com ele. Então, eu ficava me dividindo entre minha casa, minha filha.
E eu ficava com muita dó dele dormir sozinho, só que eu ficava da minha filha, daí minha sobrinha acabou ficando lá em casa o tempo todo, porque aí acabou todo mundo pegando Covid. E muita luta, sabia ler todos os exames, entrava na internet, mandava para os meus amigos, para minhas amigas, pesquisava, perguntava para o médico se esse exame não tinha que fazer tal exame, se não tinha que fazer isso. Me especializei em Covid e mal sabia eu que eu ia usar nessa minha especialização, né, que eu fiz forçada, pro meu pai 1 ano depois, né, exatamente 1 ano depois. E meu marido acabou saindo do hospital, teve alta, só que estava muito debilitado. E chegou em casa com uma dor na perna, na panturrilha. Eu falava, Jair, não é normal essa dor. Aí eu falei, talvez por você ficar muito tempo deitado, muita dor na panturrilha. E fomos no hospital, onde eu falei... Aí eu procurei assim no Google, dor na panturrilha pós-Covid. Aí apareceu trombose. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, vamos no hospital. Fui no hospital e o médico que tava de plantão falou, imagina, uma dor muscular, ele forçou muito a outra perna. Eu falei, não, doutor, mas pode ser trombose, ele teve Covid, ficou internado. Não é bom fazer um exame? Não precisa fazer exame. E eu já tava com aquela coisa no meu coração, que hoje eu sei que era o Espírito Santo, que era Deus, sabe, me guiando, me conduzindo, porque... E ainda mais que eu já tava especializada em todos os sintomas, sabe? Aí fomos pra casa, mandou a gente pra casa com um analgésico. Aí no outro dia eu não me conformava, eu falava não, porque eu sempre fui assim, né? Eu vou atrás, assim, quando eu acho que não é nada, é normal, não é normal. Vai atrás e se o médico não quiser eu vou em outro médico. Aí liguei pro médico que ele fez a cirurgia da coluna, falei os sintomas, falei que a gente foi no hospital. Falei, doutor, você não pode pedir um ultrassom? Eu já sabia que tinha que ser ultrassom. Só você me manda um ultrassom, um guia do ultrassom, e eu já marco no médico, só isso. Eu posso sim, Mariana. Aí me passou a guia, já marquei pro mesmo dia no hospital, fomos. Aí tava lá no meio do exame, a médica me chamou. Olha, a gente encontrou um trombo aqui na perna dele. Não parecia, porque a perna não tava, né, com aspecto como se fosse trombose, mas, né, como o médico pediu, a gente encontrou um trombo e ele tá com trombose na perna, agora vai passar pela médica. Aí eu falei, tá bom, sabia. Aí eu falei, tá bom, passou pela médica e o Jairo já não aguentava mais, ele tava tava debilitado com a respiração por causa da Covid. As costas não conseguia nem sentar. Tipo, a gente já tinha ficado super tempo no hospital, teve que fazer vários exames. Aí a médica falou assim, é trombose, eu vou te internar. Ele falou, eu não vou ficar internado. Ele falou, eu não posso me tratar em casa. Ela falou, se é a trombose na perna, tudo bem, você pode se tratar em casa, mas tem que se comprometer. Não, me comprometo. Aí eu já tava com aquilo no meu coração, porque eu sabia que se o trombo tava na perna, podia ter subido o coração. E eu tava achando que a respiração dele tava pior. Daí me veio aquela coisa que hoje eu sei que é o Espírito Santo. Antes eu achava que era intuição. Eu falei, doutora, esse trombo que tá na perna, não pode ter outros que subiram? Pode estar no pulmão, pode estar em algum lugar? Daí ela falou assim, mas daí ele teria mais sintomas. Eu falei assim, eu tô achando que ele tá um pouco cansado. E ele me fuzilando, né, porque ele queria ir embora. Ele não aguentava mais o hospital, já tinha passado 1 mês e pouco no hospital. Aí ele falou assim, eu não quero fazer o exame. Daí ela falou assim, não, se a sua esposa tá falando, porque quando a gente tá com a respiração, a gente mesmo não percebe. Mas se a sua esposa tá falando que ela achou que tá com a respiração um pouquinho pior, mesmo que seja pouco, eu acho melhor a gente fazer os exames. Aí saímos da sala, ele super bravo, nem olhava pra minha cara. Porque eu queria ir embora, eu tô cansada. Eu falei, Jair, eu sei. Você pode ficar bravo quanto você for comigo, você pode ficar bravo. Eu sei que você queria ir embora, eu também queria, mas eu prefiro ir embora pra casa sabendo que não vai ter nenhum risco, porque eu não quero que você fique internado de novo. Imagina, acontece alguma coisa grave, você tá em casa. Ok, fez todos os exames, esperamos muito tempo. Ele até foi pra uma sala, puseram ele deitado, que ele não aguentava mais ficar sentado. Daí a médica veio, vocês já estão sabendo do resultado? A gente falou, não.
tá com embolia pulmonar. Realmente, como sua esposa falou, tinha um trombo no pulmão e você vai direto novamente pra UTI. Não, acabou comigo aquilo. Eu passei a mesma cena de novo. Me deu a roupa dele num saco, tudo de novo. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? De novo eu vou passar por isso. Mas eu agradeci muito a Deus, porque eu sei que foi por ele que a gente descobriu. Porque embolia pulmonar é uma coisa silenciosa e de repente quando você vê, já vai pro cérebro, dá um AVC, ou vai pro coração, dá um infarto. Então, foi por Deus, só por Deus. E hoje eu agradeço muito e hoje eu sei que foi Ele conduzindo para dar essa vitória na nossa vida. Graças a Deus, o Jairo foi curado. E depois de tudo isso que a gente passou, foi por isso que a gente acabou mudando para o interior. Porque ele saiu do hospital, depois de ter ficado super debilitado, ficou 2 meses, tinha que fazer fisioterapia respiratória. E a gente morando em São Paulo, em apartamento, tudo parado, não dava pra trabalhar no escritório, a gente tinha escritório. E meu pai e minha mãe, gente, a gente tem a casa em Guararema, por que vocês não vão morar lá? A gente não mora aqui, mora nos Estados Unidos. A gente ia amar que vocês cuidassem. Aqui é o paraíso da vida deles, é onde eles pensavam, né? Minha mãe pensa em se aposentar, em viver a vida inteira. Meu pai é o lugar que ele mais amava na vida, assim. Então, eu penso, foi uma realização pra ele quando eu falei que eu ia mudar pra cá. Ele ficou tão feliz, ele ficou tão animado, ele queria saber todos os detalhes. E daí, como ele gosta de saber tudo, ele queria saber tudo daqui, todos os dias ele me ligava por vídeo pra ver tudo daqui, como que tá, como vocês puderam os móveis, o que vocês fizeram. Então, eu fico muito feliz de poder ter proporcionado isso pra ele. Porque é como se ele deixasse a gente cuidando do maior bem, sabe? Dele e da minha mãe. Então, ele sabe que ele deixou em boas mãos. Então, a gente cuida daqui como meu pai cuidaria, como se fosse nosso. E foi através de tudo isso, né, que Deus trouxe a gente pra cá. Então, Deus, foi como ela falou hoje, Deus conhece os filhos dele. Ele sabe o peso que a gente carrega. E muitas vezes, quando a gente não percebe, ele tá junto com a gente, carregando a nossa cruz e nos guiando. Ele sabe que a gente aguenta, porque ele é nossa força. Ele tá sustentando, ele nunca deixa a gente sozinho, ele dá todos os tipos de resposta, de sinais, ele conduz a gente. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida do meu marido, por hoje, sabe? Tá totalmente recuperado. A gente tem uma qualidade de vida que a gente nunca teria em São Paulo. Uma natureza, se acordar com os passarinhos, sabe? Eu falo, gente, como eu demorei tanto, como a gente demorou tanto, vivia naquela loucura de São Paulo pra vir pro interior e morar, sabe? Nesse paraíso que a gente só vinha de final de semana, ficava abandonado e a gente ficava lá indo em restaurante, shopping. Olha o paraíso que a gente tem, sabe? Fico muito feliz de meu pai e minha mãe terem confiado Guararema aqui pra gente cuidar, porque é o lugar que eles mais amam. Meu pai amava e minha mãe ama, sabe? E a gente cuida daqui com todo carinho e eu cuido como se estivesse fazendo tudo pro meu pai ainda. Do jeito que ele faria, do jeito que ele cuidaria. Muitas coisas que eram dele estão preservadas. Fizemos essa capela logo depois que ele faleceu, porque a capela chama Capela Carlos Alberto Perejo de Freitas e tem a Nossa Senhora. Tem a Nossa Senhora. É uma capelinha que a gente fez. Aqui tem as cinzas dele que minha mãe trouxe dos Estados Unidos. E todas as coisinhas que ele gostava, foto dele. E eu tenho certeza que
que Deus conduziu nossa história, nos trouxe até aqui, nos deu força, nos capacitou, e foi por Ele, pelo meu pai, pela minha mãe, por eu ter ouvido a voz de Deus, que hoje a gente pode viver tudo isso. E eu sou muito grata, e o que eu puder fazer para retribuir tudo que Deus já fez por mim, eu vou fazer. E quero colocar Ele como prioridade na minha vida. Estou colocando Ele como prioridade na minha vida. E quero muito que Ele seja a terceira pessoa no meu casamento. E se Deus quiser, vou ter muita história aqui ainda para contar com o Jairo. Porque eu fui a primeira da minha família que estou seguindo uma comunidade, que estou entregando minha vida para Deus, que estou sendo serva das missões, que estou colocando minha vida à disposição para Deus, para fazer a vontade dele, porque depois de tudo que ele fez tanto por mim, sabe? Desde a cruz até ele morreu por mim, sabe? Ele cuidou de mim todo esse tempo. É só por ele que eu tô aqui, que meu marido tá aqui, que tem essa capela pro meu pai, que eu tô conseguindo fazer essas lives hoje em dia e tá bem pra falar a palavra dele, levar a palavra dele. Então eu agradeço muito a Deus, e no que depender de mim, eu não vou parar nunca. E vou ensinar isso pra minha filha, pros meus netos, pelo resto da minha vida. E falei que eu ia falar pouco, que eu estava muito cansada. Mas quando eu começo a falar de Deus, das coisas que Ele fez na minha vida, não tem como não se emocionar, não tem como falar pouco, porque Deus fez muito por mim. Então, eu quero fazer muito por Ele. Esse é o meu vídeo de hoje. Obrigada, gente, por terem me ouvido um pouquinho da minha história. Espero que possa ajudar alguém. E até amanhã.